Olá, olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema delicioso, que é qualidade de vida. Qualidade de vida a partir da sexualidade. É algo que a gente não abordou aqui ainda, né, Não, Cat? ainda não. Não abordamos, porque a gente está aqui com a Silvia Creus. E ela aborda esse tema de uma maneira muito tranquila, muito leve e tem muita experiência. Então, ela vai contar histórias, causos aqui pra gente. E quem sabe a gente não se identifica de alguma maneira, né, Silvia? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Dia, muito feliz em estar com você aqui hoje. Vou apresentar para vocês o livro da Silvia, Um Café na Fronteira, a missão de mães cristãs no acolhimento de filhos LGBTQIA+. Uma barra quando a gente descobre, se é que a gente descobre, né? Ter um filho, uma filha LGBTQIA e enfrentar isso com leveza, com tranquilidade, nessa sociedade que a gente tem, que nos ensina coisas que depois a gente precisa desconstruir, Perfeito. não é? É isso, né? Então, a partir disso, né, de você descobrir que tem uma filha, um filho LGBT, você compreender as estruturas que compõem o nosso ser, né? Então, quais são as influências que eu sofri ao longo da minha vida? Para eu ser a pessoa que eu sou, para agir como eu estou agindo, e para educar a minha filha da forma como eu venho educando, são influências que eu trago da minha família, dos meus convívios sociais, né? E que estão impregnadas de moralismos. Sim. E o principal deles está ligado a você sentir prazer através da sua sexualidade. Mas a sua sexualidade não é só sentir prazer, não é só um ato sexual, né? A nossa sexualidade, ela está se expressando o tempo inteiro na sociedade, né? Então, é preciso a gente quebrar esses tabus. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje e ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, já expressar minha gratidão a vocês e a quem nos acompanha, né? Isso é uma alegria, eu fico me sentindo tão importante com esse convite. Mas Obrigada. é importante mesmo. Cat, a gente no dia a dia encontra pessoas muito diferentes umas das outras. Não importa se elas são LGBT ou não, as pessoas são diferentes de ponto, né? Mas essa questão da sexualidade muitas vezes nos leva para um lugar que a gente muitas vezes não sabe como se comportar frente a alguns desafios, né? Nós temos uma herança judaico-cristã aí de culpa e pecado, né? Que foi uma crença construída. Então, isso é muito desafiador, porque olhar o outro sem julgamento já é desafiador. Quando vem algo né, dessa se refere à diversidade, você já tem essa coisa da culpa e pecado. Então, são crenças que nós temos que realmente desconstruir para poder olhar o outro como um ser humano que tem o direito de ser aquilo que ele quiser, se aquilo é o amor, porque na verdade o mais importante é o amor, né? Exatamente. E muitas vezes esse é o desafio de algumas famílias, né? Que elas ficam tão preocupadas com o que os outros vão achar, com o que os outros vão falar ou pensar, ou a maneira como eles vão se manifestar, que acabam tentando esconder esses filhos e filhas, além do fato de não conseguirem aceitar verdadeiramente, né? Isso deve ter um prejuízo tão grande para a família, né? Porque os nossos filhos, eles são frutos do nosso lar. E a partir do momento que se descobre uma coisa dessa, eu acredito que
não deva ser uma tarefa fácil para os pais, deve ser, porque você vai ter que realmente, porque é muito fácil a gente falar de fora, né? Ah, tem que desconstruir, isso é muito, parece simples, mas para quem está vivenciando aquilo, ter que realmente chacoalhar essas crenças, né? Movimentar tudo isso para aceitar este filho, mas é a melhor coisa a ser feita. Porque a partir do momento que você mantém a sua estrutura familiar, o amor da sua família, com certeza esse filho vai se sentir mais seguro para que ele enfrente os desafios que a sociedade vai impor. Então, lá fora já vão haver desafios. Então, se ele enfrentar desafios dentro do lugar onde ele tem que ser acolhido, que é a família dele. Sim. Tudo isso que vocês trazem vai me trazendo algumas palavrinhas, né? Então, assim, ó, o controle sobre os corpos, né? Porque, então, através de um moralismo, porque a gente não é assim, ai, vamos liberar geral, não precisamos agir com ética nem com moral, não é isso. Né? A gente precisa de valores morais para a gente respeitar as pessoas, de valores éticos para a gente manter as relações sociais e afetivas, né? Mas quando você vem com um moralismo que quer simplesmente exercer controle sobre corpos, e assim como se um corpo tenha mais valor do que outro, o corpo masculino vale mais que o feminino, e por aí afora, o corpo da mulher cis vale mais que o corpo da mulher trans, entende? Sim. Então, quem tem mais dignidade, né? Como assim mais dignidade? Dignidade é uma coisa assim, ou você tem dignidade ou você não tem dignidade. E por que você não tem? Porque roubam de você. Porque a pessoa que está em situação de rua está numa situação que não é digna. Alguma coisa está sendo roubada dessa pessoa. Nesse caso, muitas coisas, né? É a sociedade como um todo responsável por isso. A gente não está isento diante do que está acontecendo com essa pessoa em situação de rua. Eu também tenho minhas responsabilidades sobre ela. E se for uma travesti negra em situação de rua? Então, a gente começa a olhar, né, os julgamentos e as formas como a sociedade quer controlar os corpos. E quais corpos valem mais do que outros, né? E aí você tem o padrão, o homem branco, hétero, cisgênero, classe média, né? Uau! Tá. E as questões que a gente joga sobre as pessoas LGBTs, que, olha, cadê o moralismo, né, e tal. Às vezes a gente tem situações ali que estão escondidas, acontecendo de uma forma que a sociedade não veja, então aquilo que não se vê não existe, e é o que muitas vezes colocam para os nossos filhos. Tudo bem você ser gay, mas só não apareça em família com teu namorado. Vive sua vida lá no seu quarto, em silêncio. Mas não faça disso uma coisa que vai expor a nossa família a julgamentos. Isso é um absurdo, né? Porque uma vez eu ouvi numa palestra um psicólogo gay, ele falou assim, gente, quando eu tô amando, quando eu tô apaixonado, quando eu fiz um sexo gostoso, eu quero sair na rua saltitando, feliz, né? Mas se eu fizer isso, o cara vai passar de carro e já vai me xingar. Eu corro o risco de ser violentado, agredido, porque eu estou expandindo a minha emoção e eu não posso. Eu tenho que guardar as minhas emoções. Ficar contido. Conter. Então, quando ele falou isso, quando ele usou assim, quando eu faço um sexo gostoso, e a gente vê o quanto a gente precisa pensar nessas questões, até do ponto de vista judaico-cristão. Porque o que eu falo é o seguinte, nós mulheres temos um órgão que a única função é dar prazer. Sim. Que os homens não têm. E se Deus não quisesse que a gente sentisse prazer, ele não teria criado esse corpo com esse órgão. É parte do projeto criador de Deus. Existe falha nisso? Então, por que não pode? Por que não pode? Então, eu acho que assim, ó, são esses mistérios de como a humanidade foi desenvolvendo as regras e as doutrinas, né? Porque eu penso simples.
E quando a gente pensa o simples, a gente fala assim, nossa, que covardia o que a gente faz. Eu vou te falar mais, assim, as pessoas, inclusive, por causa dessas crenças, por conta de tudo isso que foi criado, proibido como um pecado, né? Foi trazido como um pecado, até as gerações atuais estão um pouco mais livres, mas ainda são criadas dessa forma. As pessoas estão colocando o prazer no lugar errado, né? Elas estão transferindo o prazer para as coisas, como comprar, como beber, como comer excessivamente, sendo que o prazer mesmo que você precisa sentir está dentro de você, nasceu contigo. Então, são todas essas questões que precisam ser realmente faladas e revistas. E aí vem para mim assim, ó, uma vida plena. Sim. Né? Porque onde está o prazer e onde está o vazio que você tenta preencher com outras coisas? Com um número de likes numa rede social. Eu fiz uma postagem, deixa eu ver quanto aconteceu, né? Quanto repercutiu. Ou com fotos, com marcas, com produções. Eu entendo que a internet, as redes sociais, elas vieram para a gente de uma forma muito boa quando você usa para, por exemplo, divulgar o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. É fenomenal você gerar vida nas pessoas. Conhecimento, né? Abertura de consciência, um pensar crítico, né? Você olhar, ter um pensamento crítico sobre as coisas. E eu acredito que nós vamos sair daqui ao final hoje plenas. Sim. Uau, que legal que foi! Sim. Que lindo que foi! Né? Sempre mais ricas, né? Isso, e é essa plenitude que às vezes a gente está num vazio e vai buscar em outras fontes, daí do consumismo, né? Ou da alimentação, das coisas, e muitas vezes daí pensando também até no consumo de pornografia. Então a gente tem que pensar que existe toda uma situação em torno de uso de internet de forma inteligente de divulgar as coisas, né? Então, no meu entendimento é isso. Quando que você está plena? Quando você é autêntica. Porque às vezes você encontra coisas que você vê que não são autênticas. Sim. E é aí que você enxerga esse vazio. Parece que está muito, muito cheio, mas não está pleno. Né? E aí, tem uma coisa... No último sábado, nós nos encontramos, a gente participou de uma atividade do grupo de Católicos pela Diversidade, e aí a gente fez uma roda de conversa em que cada pessoa foi falando livremente sobre diferentes temas, se apresentando e dizendo suas dores, suas questões, né? E aí surgiu uma conversa a respeito das crianças. E aqui no programa eu sempre busco falar sobre as crianças porque é um tema com que eu trabalho, eu sou pedagoga, trabalho há mais de 20 anos, aliás, bem mais, de 20 anos com criança. Então é importante a gente falar sobre as crianças, a partir dessa perspectiva da criança, né? Porque, veja, eu sou professora alfabetizadora. Isso significa que eu dou aula para crianças pequenas, crianças de 7, 8, 9 anos, né? E já com a criança ainda bem pequena, 6, 7 anos, não vou falar de menos, mas a partir dos 6, 7, a gente já percebe, a gente já identifica as crianças que podem ser mais afeminadas, que podem ter mais interesses para uma coisa do que para a outra, né? No caso dos meninos, quando eles gostam mais de determinadas brincadeiras do que os outros meninos, porque eles são que são desde o ventre materno, né? E aí as pessoas vêm falar que essas crianças, ou que quando adultos escolhem, não há escolha. Não. Eles já nascem com este destino traçado. Não é
uma coisa assim, você escolheu ser hétero? Você se lembra de ter escolhido? Eu também não me lembro de Quando ter foi, escolhido. quando foi que eu decidi que eu vou Quando gostar de foi menino? isso, exatamente. Eu não precisei decidir que eu ia gostar de Você menino. simplesmente gostou. Aconteceu. Como poderia ter acontecido de você gostar de meninos e de meninas? Ou apenas de meninas? Sim. Ou não gostar de nada, Ou não gostar de menino. né? E aí, eu acho que é bem legal da gente pensar que as crianças LGBTs existem, né? Elas hoje têm mais referências para se entenderem. Eu tenho uma filha lésbica de 28 anos. Ela não tinha contato com nenhuma mulher lésbica, com nenhum homem gay ou né, travesti, trans. Então, ela foi vivendo a adolescência dela sem entender direito o que se passava com ela. Ela chorava muito. E o meu marido, ele é dentista com especialidade em pessoas com deficiência. Então, ele dizia para mim, a Júlia tem traços de autista. A Júlia é fechada no mundo dela, ela só fica no quarto dela. A gente tem que abrir o olho para isso, a gente tem que estar alerta, porque pode ser que a Júlia precise de algum cuidado, porque ela é muito fechada. E eu falo o nome dela porque ela é uma pessoa que me jogou na militância, tá, gente? Então, assim, não é exposição, tá? Uma vez até me perguntaram, tua filha não fica brava que você fala, você expõe ela desse jeito? Eu digo, mas foi ela que me expôs. Ela que me jogou para esse mundo, né? Eu fui exposta por ela. Então, a gente achava que tinha traços de autismo, e aí tinha traços de uma tristeza profunda e de uma pessoa antissocial. Ela comia rapidinho e corria para o quarto. Ela compunha música, então ela ficava o dia inteiro no violão em composições, né? E nós sempre muito companheiros dela e respeitando ela. Quando chega aos 19, então com 18 entrou na faculdade e conheceu mulheres que se relacionavam entre si. E ela olhou e falou assim, Entendi. isso é possível? Entendi Uau! o que está acontecendo. Então, mulheres podem namorar? Tá. Aí ela veio para mim. Mãe, então eu quero te dizer uma coisa. Eu não gosto de menino. Eu vou namorar menina. Né? A partir disso, o que eu falei para ela? Eu tinha tido contato com uma pessoa que teve um sofrimento absurdo, um homem trans, que tentou suicídio, e que era colega da minha filha mais velha na faculdade, e eu cuidei dele, eu peguei ele na unidade de saúde e trouxe para minha casa, porque não tinha família, e eu cuidei dele. Então ele foi embora, já tinha se passado uns 2 anos. Quando a minha filha diz eu sou lésbica, eu falei, não quero aquele sofrimento para minha filha. E ela não usou a palavra lésbica, né? Eu hoje uso essa palavra com tanta tranquilidade, mas para mim era um palavrão. Né? Feia, Sapatão, pesada. lésbica, não pode, a gente tinha tantos tabus. Porque é o que a gente aprende, né, Silvia? E aí, então, quando ela me diz isso, eu olho para ela e digo assim, tá, eu era catequista na igreja. Falei, então deixa eu te dizer uma coisa, tá tudo bem, mas o povo lá da igreja vai fazer você pensar que você não é mais digna de chamar Deus de pai. Mas não duvida, você é filha de Deus. Não duvida disso. Nunca. Mas a segunda coisa, eu devia ter ficado quieta, porque aí vem as nossas estruturas mentais, né? Eu só não aceito a promiscuidade. Por que da filha lésbica eu falei isso? Se o filho de 14 já namorava e já transava, e a filha mais velha era noiva e também ficava com o noivo dela, inclusive na nossa casa. E eu nunca me preocupei com que tipo de sexo eles estão fazendo. E para a filha lésbica eu falei, não aceito promiscuidade. Já pedi perdão para ela por isso, tá, gente? Porque é um absurdo. É um absurdo como a nossa mente funciona. Sim. Né? Então eu queria proteger, eu falei, se você for namorar fora de casa, vai estar exposta à violência da sociedade. Ela falou, eu nunca vou poder trazer uma namorada em casa. Vai, igual os seus irmãos, do mesmo direito, você vai trazer namorada em casa. Porque eu quero você protegida dentro de casa. Né? Ela disse que não tem graça contar para as pessoas a saída do armário dela, porque a mãe dela foi quase boa, né? Mãe, você não surtou, você não se descabelou, não tem graça contar para as pessoas. Mas a partir disso a gente identificou várias amigas na mesma condição.
mães católicas com trabalho pastoral, com filhos e filhas LGBTs. E aí a minha filha pediu ajuda para uma amiga, porque aquela mãe estava tentando suicídio. Estava em sofrimento, com medicação psiquiátrica, porque não aceitava a filha. Fazia mais de 5 anos que ela só convivia com a filha no mesmo ambiente, mas não era uma relação de afeto. Então minha filha falou, sabe mãe, a Lari está em sofrimento com a mãe dela, vamos ajudar? Vamos. De que jeito? A mulher já não quer falar com ninguém sobre isso. Eu vou ligar para ela e vou dizer assim, oi, eu soube que tua filha é sapatão, a minha também é, vamos conversar. Não é assim que funciona. Não, né? a abordagem tem que ser bem diferente. A gente, enquanto mãe, sofre muito com algumas descobertas sobre os filhos. E não a gente só tem essa, muito medo, né, na de várias verdade. coisas. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Sim, nós queremos blindar, na verdade, para que eles não sofram, né? Para que o caminho deles seja um caminho suave ali. A Exato. gente quer ir tirando todas as pedras, os obstáculos. Exato. Então, se Só eu que isso pudesse não esganar acontece, cada um, né? Eu queria esganar todos os homofóbicos que passaram pelo nosso caminho. então. Eu queria esganar todos eles. Mas daí, a partir disso, então, a gente compreender que essa mãe estava em sofrimento, vamos ajudar. Aí, como eu sou católica, acredito na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, então essa mãe acabou se aproximando de mim por outros caminhos, e eu pude dizer ela para mim, como é que está a tua família? Eu falei, a Júlia tem uma namorada, o Léo tem uma namorada. E daí ela, a Júlia tem namorada? Né? Então, a partir disso, eu falei assim, tá, vamos tomar um café então para conversar, porque ela falou assim, eu não tô nada bem, Silvia. E despejou tudo que estava ruim com ela. Mas sabe, Silvia, eu sempre fui muito tranquila com essa questão com o filho dos outros, né? Atendia, conversava, brincava, tá tudo certo, faz assim, faz assim, faz assim. Quando o meu filho, aos 15 anos, veio me perguntar, mãe, o que a senhora acha de bissexualismo? Eu já sabia que tinha alguma coisinha aí. Sim. E aí eu contei para ele tudo o que eu achava, e aí ele me disse, então, que achava que era homossexual. E eu disse para ele que para mim ok, porque para mim ok mesmo, mas que ele tomasse cuidado na rua, porque ele é um homem negro, retinto, né? Então tem essa questão, homem negro, retinto, que é classe média, mas mora perto de uma comunidade. E gay, quer dizer, estava tudo alinhado para acontecerem várias coisas, né? Então, nesse dia, eu falei para ele, quero que você tome cuidado, não quero que você fique andando com roupinha apertadinha, porque não precisa disso. Inclusive, para sua saúde não é legal, porque aperta tudo e não é bacana. Fui muito sincera com ele. Mas vivendo isso no dia a dia, não foi facinho como parecia ser. E aí, um belo dia, eu encontrei com um amigo, também homossexual, e falei para ele, Edu, eu tô em crise existencial, porque conversar com você, trabalhar com você ou com outras pessoas é fácil. O problema é quando você vê o seu filho em risco. Porque é em risco de sair à rua e ser agredido. Apenas pelo fato de ser homossexual. Né? Homossexual e negro. Então eu vivia... E aí ele falou, Ive, tá tudo bem. Você acha que eu não entrei em crise também quando me descobri homossexual? Porque eu não podia escolher não ser homossexual. E aí eu entrei em crise, minha mãe entrou em crise. E outro dia, depois de mais de 20 anos trabalhando na militância, eu sofri um ataque que eu não sabia o que fazer. Aí quando ele me disse isso, eu falei, então tá bom, relaxa. Não vai ter jeito. Não vai ter Ele jeito. vai viver as experiências dele. E vai. Né? A gente vai orientar, a gente vai cuidar.
mas as experiências dele vão ser dele. As escolhas sobre o que ele vai viver são dele. Também são dele. E responsabilidade dele. E é aqui que entra uma questão aí, assim, porque a minha provocação sempre é da gente olhar para a saúde emocional das pessoas. Exato. A partir da sexualidade. Porque daí a gente encontra pessoas homofóbicas e tem gente que diz assim, é enrustido, é um gay enrustido, então por isso ele é assim. Eu acho isso uma desonestidade absoluta, a gente falar uma coisa dessa. Sim. Por quê? Nem todo homofóbico é um gay enrustido. Mas eu acredito que todo homofóbico não esteja vivendo plenamente a sua sexualidade, seja ela qual for. Porque se você está plena com você, você não precisa se preocupar com a sexualidade dos outros. Se você está amando, você está feliz, você está satisfeita, você simplesmente está bem. E você vai querer que as outras pessoas também estejam bem. Então você é uma boa influência no ambiente que você está. Você se Né? torna um exemplo, né? E nós evoluímos através do exemplo. E também essas pessoas, elas conseguem transformar outras áreas da vida dos outros de uma forma ruim, porque ela não está em plenitude. Então ela consegue, sim, não só com a sexualidade do outro, mas com o que o outro faz, com o que o outro não faz. Elas estão sempre ali trabalhando, parece que ao contrário, né? Porque elas não estão vivendo em plenitude. Em todos os aspectos, né? Em todos. Então, eu acho que é isso, é a gente pensar, às vezes até, que eu provoco muito, eu digo assim, ó, toda criança por volta dos 6 anos devia ter o direito de passar por uma psicóloga, uma terapeuta, fazer uma entrevista. Eu acho que o mundo ia ser outro com a compreensão que a gente tenha da nossa saúde emocional desde criança, sabe? Até porque na escola, na educação infantil, se trabalha com a questão emocional. Mas esse trabalho é muito sutil e ele não segue nas séries iniciais. Ele é mais voltado lá na educação infantil e primeiro ano. E aí depois morre-se o assunto, como se morressem as emoções, né? Porque os professores ficam muito preocupados com a questão do conteúdo, né? Eu tenho que dar conta desse conteúdo de português, de matemática, e não entende que as emoções são transversais. Elas passam por tudo isso. E que pode ser que uma criança vá mal em matemática, por exemplo, por conta de alguma questão emocional. Ou que aquela criança, ela vai muito bem no primeiro bimestre e no segundo bimestre acontece alguma coisa que ela começa a chutar todo mundo, gritar com todo mundo, vai mal nas notas. Será que não é uma questão emocional que está acontecendo aí? O professor às vezes percebe e chama a família, muitas vezes percebe e não chama a família, e aí não se trabalha com isso, né? E você já pensou que uma criança trans, muitas vezes aos 3, 4 anos de idade, ela já está identificando que ela está num corpo que não é dela. Não é dela. Como será que é para essa criança? E assim, com 4 anos, sim, gente. Sim. Porque com 4 anos ela vai descobrindo o seu corpo e ela vai... A gente tem relatos seríssimos de crianças e aí vem aquela história. A escola não pode trazer a ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero, né? Entre aspas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar seriamente também quando a gente fala de crianças. Porque a gente tem uma ideologia heteronormativa dentro das escolas. Então, se a criança começa... quando a Júlia tinha 4 anos, a turma dela tinha várias meninas e um menino. E esse pai, na reunião de pais e mães, ele falou assim, eu pus meu filho na escola porque ele só convive com primas. Ele tem que conviver com meninos. E aí a turma dele da escola só tem mulher, só tem menina. Meu filho tem que conviver com homem, né? Com meninos. E reclamando na escola que tinha que pôr o menino em outra turma, porque ele tinha que conviver. Então, olha o medo dele que esse menino convivesse com mulheres e ficasse afeminado. Não vai ficar, gente. Não vai ficar. Pode ficar tranquilo. É bom que ele tenha outros referenciais masculinos, mas não necessariamente que ele tenha que estar num grupo
Mas qual mais é a masculino, ideologia de né? gênero? É o que esse pai fez, a ideologia de gênero. Entende? Porque é impor que existe um padrão para o homem e o meu filho tem que, né? E a professora chegou um dia para mim e disse assim: que interessante a Júlia, ela não gosta de brincar com as meninas. Ela quer estar lá na gruta jogando bola com os meninos estão aqui dentro brincando de boneca e ela quer estar lá fora, no esporte e tal. É interessante. Aí eu olhei para ela e falei assim: é para eu me preocupar? Aí ela ficou desconcertada, né? Falei, porque das duas, uma. Ou ela vai ser homossexual, ou ela vai pegar todos os meninos da turma, vai ser a pegadora. E a professora, não, Silvia, não. Ela ficou toda desconcertada. Mas, gente, eu não tinha a menor noção de sexualidade humana quando eu falei isso. Eu só falei assim, a natureza dela, ela gosta de jogar bola, deixa a criança jogar bola. Pois é. Né? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta falando sobre isso. Até já, pessoal. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos com esse assunto fantástico, né? Falando sobre qualidade de vida. E hoje com um pouquinho mais voltado para a população LGBT, mas o que a gente está falando aqui a respeito dessa população vale para todo mundo, porque vale para todo mundo, né? Sim. A gente acha que não, que para a população hétero é de um jeito e para a população LGBT é outro. O que é de outro jeito só é que, como se fosse só, né? Mas é que a população LGBT pode sofrer mais com as discriminações, com as perseguições, com os tabus, coisas que a população hétero cis não vai sofrer, ou vai sofrer de outras maneiras, dependendo das escolhas que fizer ao longo da vida, né? No fundo, o que muda é isso, porque a sexualidade todo mundo vai expressar de alguma maneira, todo mundo vai ter certos medos durante a sua vida, mas para a população LGBT pode haver mais sofrimento por conta de todas as coisas que a gente já falou. Essa sociedade que espera tudo no seu quadrado, sem uma certa movimentação, Do julgamento. né? Os julgamentos, e o que se espera é isso e não aquilo. Mas quando você tem
uma família que acolhe, que respeita e que cuida, aí as coisas ficam menos dolorosas, né? Não vou dizer mais fáceis, porque não é mais fácil. Não, não é. E é exatamente esse o ponto mesmo. Quando nós temos uma pessoa que tem a coragem de revelar a sua orientação afetiva ou a sua identidade de gênero para a família, a gente tem diversos caminhos, né? Então, diversos testemunhos, e há muitos livros que trazem esses testemunhos das pessoas LGBTs, né? Mostrando que é um público que tem muito mais tendência a questões de depressão, de bipolaridade, ideação suicida, né? As estatísticas mostram que essa população está mais suscetível a doenças emocionais do que a população hétero, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma estatística, né? Uma coisa que é muito difícil você falar de estatística quando você fala de questões de humanidades, né? Mas ao menos 10% da população é LGBT. Então, eu sempre brinco, eu digo assim, toda família tem o seu. Se você ainda não descobriu na sua família quem é, você vai descobrir. E daí a gente diz assim, e talvez seja você. Olha para dentro. E talvez seja você. Se você não sabe quem é, olha bem, talvez seja você. Porque, então, a gente sabe que existem algumas formas de você fazer essas medições, mas elas não são estanques, né? Porque a própria sexualidade não é. Então, a gente pode, em um determinado momento da vida, estar vivendo uma fase bissexual, ou depois ir para uma fase lésbica, né? E não é que seja só uma fase. Então minha filha tem chance de mudar e eu vou rezar para ela encontrar um homem bem lindo na vida dela. Pior, eu me culpar porque minha filha é lésbica. Então existe a questão de como o pai e a mãe se sentem, né? Sim. Eu errei na educação, por isso que ela é assim. Ela não tinha referências, por isso que ela é assim. Não. Ela simplesmente foi desenvolvendo a afetividade dela de uma forma que ela não gosta de se relacionar com homens. E aí eu perguntei para minha filha, mas você já ficou com um homem para saber se você não gosta? Aí a resposta é devolver, né? Mas você já ficou com uma mulher para saber que você não gosta? Troca a frase para heteronormatividade e vê que absurdo que é. Eu não preciso ficar com uma mulher para saber que eu gosto de homem. Uhum. Entende? Então, essas coisas, por isso que eu falo, é muito simples. É a gente que complica. E é como uma vez eu perguntei para o meu filho também. A gente estava conversando a respeito de ser trans ou não ser trans, né? E ele não é trans. Mas eu perguntei para ele, por que não? Porque para mim, tanto fazia se ele seria trans ou não, enfim. E aí ele começou a me explicar as razões pelas quais ele não se interessava por isso. Que ele era um homem que gosta de homens e não necessariamente de homens afeminados. E que ele não tinha nenhum desejo em vestir roupas femininas. E que estava tudo bem, ele só não gostava de mulher. E ele falou isso de uma maneira tão despojada, tão... Ai, mas por que você está perguntando isso? Né? Mas eu acho que a gente tem que perguntar, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça deles. E perguntar sem problemas, porque eu não estava procurando problemas, nem monstros, nem mais em si, né? Eu só queria saber o que se passava na cabeça dele. E ele meio que achou muito louco da minha parte querer saber. Porque para ele é tão óbvio aquilo que ele está sentindo e definindo mentalmente, né? Isso é tão óbvio. Eu preciso me explicar. Então, isso também eu acho que é uma sensibilidade que nós temos que ter enquanto mães e temos que dar esse exemplo na sociedade. Porque às vezes as pessoas ficam assim, aquela tua amiga é trans, ela é operada? Não, vive me perguntando isso. Não sei. Ela é operada, não sei, não me interessa saber. Isso não vai mudar nada na nossa vida. Isso. Mas fulana,
mas você chama fulana por um nome feminino. Nasceu tal coisa e agora chama pelo nome feminino. Mas operou? Não sei, nunca perguntei, nunca me E disse. não é do meu interesse. Pensa, Mas gente, as pessoas que querem saber. invasão que isso é da intimidade. Já pensou? Eu chegar para você e perguntar, você já fez uma cirurgia de alguma coisa relacionada à tua intimidade, à tua genitália? Isso é de uma ofensa, de uma invasão tão absurda. Então, eu acho que assim, a gente precisa controlar as nossas curiosidades nesse sentido que é agressivo, mas a gente também precisa saber fazer as perguntas certas para aprender. Porque quando minhas filhas, então, quando a mais velha tinha esse amigo trans, e aí ela dizia, mãe, acho que ele na verdade é um homem trans. Eu dizia assim, me explica, o que é isso? Porque causa Como é? muita confusão, né? Interessante, né? Homem trans, mulher trans. Isso, as Afinal é ele, nomenclaturas. afinal é ela. E eu já vi mãe dizendo, minha filha é bi, mas bissexual trata-se de orientação afetiva. Quando, na verdade, ela estava querendo dizer que é trans. Porque acho que na cabeça dela, bi, no sentido de dois sexos. Aí usou o termo bi. Então, assim, para a gente é muito confusa essa nomenclatura. Aí o que é queer? Cara, é difícil uma definição do que é queer. Para quem não está estudando sexualidade. Então, eu acho assim, basicamente é dizer assim, nossa, eu sou ignorante nesse tema. Você pode me explicar? E deixar a pessoa explicar. A pessoa vai explicar, você vai dizer, ah, mas eu não concordo com isso. Não, você não tem que concordar com nada. Você está pedindo uma explicação, você só vai aprender, né? Então, eu acho que essas situações, elas vêm... A minha filha fez eu me tornar uma pessoa muito melhor. Sim. Com certeza. Era uma pessoa que eu olho hoje, eu digo assim, gente, graças a Deus, que presente que Deus me deu. Para eu evoluir nessa vida. Eu acho que eu vou acrescentar um pouquinho mais, evoluir e arrastar outras pessoas com você, né? Porque através da tua fala, através do teu exemplo, outras mães vão se sentir mais confortáveis e vai diminuir o sofrimento dessas famílias. E eu acho que é isso que é o mais importante de tudo, né? É você poder abarcar aí várias famílias que passam pela mesma situação e que têm crenças muito consolidadas e que têm essa dificuldade. Você estava até contando no primeiro bloco a respeito de uma mãe, e você imagina uma mãe que quer o suicídio, que é a morte, por causa de uma situação como essa, e não há necessidade, porque se você olhar o seu filho com amor, você vai aceitar aquilo que ele está te trazendo como um presente para que você evolua e se transforme em exemplo para outras pessoas. E aí a palavra-chave é amor, né? Então é sim, exatamente isso. Eu não sei se você sabe, mas a gente criou um grupo de mães que chama-se Mami, Mães de Amor Incondicional, para trabalhar isso. Então a gente vai se tornando referência num ponto que muitos padres, quando atendem mães com essa dúvida, que vão lá conversar, eles dizem, olha, tem a Silvia, conversa com ela. Né? E a gente recebe, todas as semanas, a gente recebe tanto mães, menos pais, mais mães, e pessoas LGBTs que ligam para mim e dizem assim, eu estou em sofrimento, você consegue me ajudar? E a gente, então, vamos marcar uma conversa? Bom, para você ter uma ideia, há alguns dias eu conversei com uma mulher do Chile, que estão querendo, numa arquidiocese no Chile, criar um grupo para fazer atendimento pastoral com pessoas LGBTs, e ela entrou em contato comigo para saber como nós estamos agindo em Curitiba para ter a referência para criar o grupo na cidade dela, no Chile. Isso é ótimo. Olha que loucura que é isso. Então, quando você fala... Cruzando fronteira. Você usou esse termo, eu falei, gente... Então, a primeira vez que um padre falou para mim, olha, vocês reunirem as mães para conversar, isso é profetismo. Vocês anunciam a boa nova. Eu falei, meu Deus, isso é pesado, eu não quero isso. Não me chama, vocês são profetas. E eu, uau, não coloca isso para mim. Mas depois eu aliviei com essa, porque eu dizia, essa carga é pesada, não é. Essa carga é leve. Eu sou discípula de Jesus. Sim. Então, quando eu vejo no exemplo do Evangelho, eu penso, o que Jesus faria com essas pessoas? E é isso que eu também faço. E quando as mães vêm, elas vêm assim, agora meu filho vai para o inferno? E eu digo assim, ele é pecador, eu digo, define pecado para mim.
Ela já se embanana, né? Sim. Define pecado para mim. Ah, e agora então, o que é o inferno? O inferno existe? Porque se o inferno existe, eu acho que ele existe para as pessoas más, para as pessoas perversas. Porque a gente também não tem absoluta certeza de que o inferno existe. Ah, mas está na Bíblia. É, tá. Mas e aí? O inferno existe para quem? Teu filho está fazendo mal? Está fazendo mal para alguém? Cadê a maldade? Minha filha casou faz um mês. Minha filha ama a Maxine. A Maxine ama a Júlia. Os pais da Maxine são judeus. No primeiro ano de pandemia, a Júlia não mora com a gente. Ela mora fora do Brasil. No primeiro ano de pandemia, o primeiro Natal, eu me torturava. Gente, o primeiro Natal que a Júlia vai passar sozinha. Os pais judeus da Maxine fizeram uma chamada de vídeo para nós e falaram em português: Feliz Natal. Jesus não é o Messias para eles. E eles ligam para mim e dizem Feliz Natal. Que relação de amor é essa? De união, de construção, de quebrar tabus. Porque para eles o Natal é outra coisa. Eles dizem o seguinte: Natal é dia de comer comida chinesa, porque todos os restaurantes são fechados, só os chineses estão abertos. Para eles, Natal é dia de comer comida chinesa. Só isso. Você entende? Então é a gente romper com a nossa visão muito do cristianismo hegemônico, que não é, né? E a gente romper. Então, a relação da Júlia com a Maxine, ela criou um ambiente familiar tão fecundo, tão maravilhoso, de interculturalidade, sabe? Da gente entender que não é só a minha verdade, que é absoluta, e a gente sentar e debater numa mesa, gente, sentar do lado do vovozinho da Maxine, de 95 anos, que os primos morreram no Holocausto, e que ele fugiu, e que ele estava lá no Canadá, e ele contar as histórias dele, e o vovozinho de 95 anos, com a neta lésbica ali, a gente comemorando o casamento delas. Quer dizer, dá para ser natural. E ninguém duvida que existe amor ali. Então, é o amor que transforma. E é o não amor é a que doutrina, traz qualidade de vida. não é a lei Não é. que transforma. Lei não transforma nada. A lei amarra, ata, né? Crucifica, apedreja. Né? Lei faz isso. Amor é libertador. Sim. Amor faz a gente se olhar numa grande mesa, gente falando espanhol, gente falando inglês, gente falando português, e todo mundo tentando se entender. Puxa o Google Tradutor, mas tinha amor. É Né? isso mesmo. E aí você vê a plenitude. Isso só, aquela coisa que a gente ser pleno, você só vai estar plena na sua vida se você se deixar levar pelo amor. Porque aí precisa, às vezes, a mãe dizer assim, tá, eu vou largar todas as minhas crenças, todas as minhas influências e vou me deixar conduzir pelo amor. Vou ter um olhar amoroso para o meu filho, vamos crescer, vamos entender, vamos resistir, porque precisa resistir. Para você ser mãe de gay e ser ainda católica ou evangélica, é preciso resistir. E aí que entra, então, toda essa questão. A gente dá o nosso testemunho, a gente acolhe, a gente lança um livro. Falei, cara, eu tenho que escrever o que eu passei dentro da igreja, para que as mães que estão passando por isso saibam que a gente faz uma denúncia, mas também faz um anúncio de que, ó, tudo vai ficar bem. Pode levar mais tempo ou menos tempo. Sim. As pessoas levam tempos para processar de formas diferentes e a gente tem que respeitar isso. Porque está no nível de consciência, de evolução, e está E tá tudo bem. Então eu acolho mães que dizem assim, ai, mas eu não estou no nível que está esse grupo de vocês estão tão descontraídas com o tema, eu não consigo. Eu digo, calma, não se culpe por não estar assim. Nós já passamos por esse processo, faz 9 anos que eu passei por esse processo, né? Só fica junto e dá o teu tempo, né? Mas a gente entende isso. Pessoas que pegam o livro e me mandam mensagem, Silvia, eu li sem parar até a página 100, eu estou me acabando de chorar. Eu digo, nossa, a alegria da autora é saber que o leitor está chorando, né? Mas aí depois vem a parte que você fala, olha,
existe luz, existe mudança, existe acolhimento, a igreja está mudando. Isso é ótimo. Esse Papa é um fofo, Maravilhoso. né? Tem aberto muitas portas para muitas questões que antigamente não se podia sequer cogitar dentro da igreja. Ainda é uma igreja que precisa avançar muitos passos, a gente sabe disso, a gente sabe que ainda há muito preconceito, tem assuntos quase que proibidos ainda, porque não é porque o Papa está num nível de consciência que todo o clero abaixo dele está também, né? Mas ele tem demonstrado estar aberto para muitas questões. Para muitas questões. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, um pouco mais de um mês, que eu vi um anúncio de um tal de um Pacto Global pela Família. E eu fiquei atenta, Pacto Global pela Família, o que é isso? Vamos ver. Fui lá, do que se trata. Então, é uma coisa assim que a igreja está preocupada com a valorização da família, né? E aí a gente diz assim, puxa, é muito bom ter uma família, é necessário, é importante. A gente foi feito para viver em comunidade, não para viver isolado, né? E aí existem tantos aspectos a serem tratados quando se fala de família, né? Porque são várias famílias. Isso, e Pacto Global pela família no singular, e isso me incomodou um pouquinho, e eu fui ver de que família eles estão falando e tal. E umas amigas minhas da teologia, Silvia, escreve um artigo para o Congresso de Teologia aqui de Minas e tal. E eu, gente, não posso, minha filha vai casar. Cabeça para fazer festa, provar vestido, eu não vou parar para escrever um artigo. E me aparece isso. E eu mandei para elas, falei, gente, eu vou ter que escrever um artigo para o Congresso. Né? E aí eu falei, vamos buscar a doutrina social da igreja. E aí, assim, os documentos em que o Papa fala de amor, Amoris Laetitia, em que ele fala das juventudes, Christus Vivit, e aí eu fui, e já faz parte da minha pesquisa, então foi fácil de escrever sobre famílias, né? E sobre o que será que Jesus pregou, o que será que Deus de fato quer da gente. Então, assim, é bom ter família, todo mundo quer. Os gays têm pai e mãe também, as travestis também não nasceram de chocadeira, né? E aí a gente trazer que os LGBTs não querem destruir família. O que destrói família é falta de respeito, é falta de amor, né? É violência. Sim. É roubar a dignidade das mulheres, das crianças. A pedofilia tão presente dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja. Então, o que destrói uma pessoa, o que destrói a família, não é um filho gay. Definitivamente não é. Não é. Né? Então, eu acho que o Papa ele nos traz muitos documentos para a gente ter orientação para o amor. Sim. É fácil? O problema é que, às vezes, esses documentos não estão acessíveis, as pessoas não leem, ou os padres não falam sobre, né? Então, a gente está dentro da estrutura da igreja, com um grupo, em Curitiba, grupo de acompanhamento pastoral com pessoas LGBTs, inserido na Diocese de Curitiba, com respaldo do bispo, para atuar dentro da arquidiocese. Então, veja, acontecem mudanças? Sim. Elas podem retroceder? Podem. Por isso, a gente tem que fazer a resistência o tempo inteiro. E estar aberto a diálogo. Então, se alguém quer vir nos censurar por alguma coisa, como já aconteceu, campanha da fraternidade, eu fiz lá uma oficina, quiseram fazer denúncias. Falei assim, chama quem está denunciando, mentindo sobre uma coisa que eu fiz, e vamos sentar para conversar. Sim. Então, vamos dialogar. Então, a base de tudo, diálogo e amor. O amor, eu acho que ele cura todas as feridas, né? Se a gente tiver doses de amor diárias, a gente consegue ir curando as feridas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas grandes ou pequenas. Cada dose de amor vai curando um tantinho. Agora a gente tem que ter espaço para falar desse amor, né? Porque agora parece que está voltando à moda falar de amor. Mas por muito tempo, quase que era um assunto não permitido, né?
quem falava de amor era visto como tolo, como bobo, como menos esperto, mas agora parece que as pessoas estão aceitando mais que a gente fale de amor, que a gente fale de partilha, que a gente fale de empatia, e a empatia como ela deve ser, né? Porque às vezes as pessoas também acreditam que eu sou empático a partir do momento que eu me coloco no lugar da outra pessoa e concordo com tudo que a outra pessoa faz e fala. Isso não é empatia. Empatia é, ainda que eu discorde da outra pessoa, eu entenda o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Agora, isso não quer dizer que eu vou aceitar e fazer como a outra pessoa deseja, prega, enfim, né? Eu acho que a empatia, ela envolve você respeitar a dignidade da outra pessoa. Não é você entender a dor ou entender... Porque também você ter empatia por uma pessoa que está bem-sucedida, porque é fácil você acolher o sofrimento, vem cá, né? Mas quando você vê a pessoa plena, quando você vê a pessoa realizada, feliz, sendo gay, sendo trans, e você ser empática com ela. Ai, tá fazendo só para causar, olha lá, ó. Olha o jeito que ela chega. Ai, precisa expor assim, da finta, né? Então, assim, ser empático é dizer assim, você é diferente de mim e eu respeito a sua dignidade enquanto ser humano. E isso eu falo muito para os bispos, porque eu tenho muitos diálogos com bispos, né? Eu sou uma pessoa, assim, provocativa. Eu acho que às vezes eles dizem assim, lá vem Silvia, né? Vou responder aqui. Mas eu falo muito para eles assim, fiquem tranquilos, a gente não vai vir aqui exigir o sacramento do matrimônio para os nossos filhos. Mas o que a gente quer é que respeitem a dignidade dos nossos filhos, porque isso, só isso já não está acontecendo. A gente não quer mudar doutrina, a gente não quer fazer uma grande revolução. Até porque a gente vai fazer a revolução com passos bem pequenos e de preferência devagar para que seja consistente. Exatamente. Porque quando você faz uma coisa muito acelerada, ela pode não ser consistente. É devagar. Mas assim, vamos começar integrando todas as pessoas, independente de qualquer coisa, todas as pessoas, inclusive a travesti que está no cárcere, inclusive o gay afeminado que está morando na rua, que rua não é moradia, ele está lá. Então, quando a gente reconhecer que essas pessoas têm a mesma dignidade que eu, Silvia, branquinha, classe média, porque quando eu vou falar num evento da igreja, eu digo assim, se fosse uma mulher trans, negra, aqui para falar, seria o mesmo público? Vocês estariam aqui? Por que para ouvir a mãe branca vocês estão aqui? Então, a gente começa a provocar a igreja no sentido assim, pessoas LGBTs vão produzir teologia moral, ok? Elas vão ser protagonistas das suas histórias. E amanhã a gente vai estar lançando um livro em São Paulo, né, gente? Semente de Vida. Pastores, pastoras LGBTs falando num livro, contando suas histórias. Falando como a igreja me torturou e como eu superei. Então, a gente fazer esse contexto todo. Dar protagonismo para as pessoas LGBTs e respeito à dignidade de todas as pessoas. É isso aí. É isso E mesmo. a gente já acabou nosso tempo. O Luizinho já levantou a placa ali. Eu tô fingindo que não vejo. Tá tão gostoso. Né? Mas já acabou nosso tempo. Né? Silvia, antes da gente encerrar, esse programa vai ao ar na quinta-feira. Então, você já vai ter lançado o livro em São Paulo, porque você vai lançar na terça. Né? Mas eu queria que você desse um endereço, onde a pessoa pode encontrar seu livro, sua rede social, enfim, alguma coisa para as pessoas te procurarem. Então, vamos fazer assim, ó. Nós estamos essa semana em São Paulo com um livro que chama Semente de Vida, que é para as famílias evangélicas com filhos LGBTs, para cuidadores de pessoas LGBTs na linha dos evangélicos, né? O meu livro, então tá, o Semente de Vida, procura na internet, tem o Instagram do livro, Livro Semente de Vida, maravilhoso, recomendo muito. O meu livro, Um Café na Fronteira, Esse da aqui. editora Metanoia. Opa, cadê? Isso aí, ó.
Então, eu convido a tomar um café comigo. É como se a gente estivesse mesmo numa mesa sentado. Eu vou contar a nossa história para vocês. Esse livro também na internet, a editora Metanoia, está disponível. E também, sabe, esses sites que vendem livros aí, todos eles estão vendendo. Existe um livro que dá para baixar em PDF, que é da Aliança Nacional LGBT, que chama Cristianismo e os LGBTs. É só colocar lá, Cristianismo e os LGBTs, PDF. Vai aparecer, você pode baixar e ler sobre ele. Nesses 3 livros, eu tive a honra de trabalhar junto. Os outros 2 foi em equipe, Um Café na Fronteira é um livro meu e da minha filha, né? A minha filha, ela também me ajudou nesse processo. Mas essa literatura é uma literatura suave, que não vai trazer assim, um monte de conceitos do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista acadêmico, que às vezes é tão truncado, uma linguagem difícil, não. É uma linguagem simples de acesso, muito fácil para a gente. Né? E são livros que com certeza vão transformar a vida de muitas pessoas. E a gente tem que buscar conhecimento para mudar, né? Ah, sim. Conhecimento e amor, uma parceria que sempre vai dar certo, né? Sim. Gente, então é isso. Olha, o Luizinho conseguiu colocar, muito bom. Esse aí é do Semente de Vida, que vai ser lançado, quer dizer, a gente está gravando na segunda, será lançado amanhã. Para você que está nos assistindo na quinta, sabe que foi na terça-feira, então. Muito legal. Obrigada, Silvia, pela sua disponibilidade de vir encontrar com a gente. Obrigada, Cat, todas as segundas aqui comigo para a gente gravar. Muito obrigada, Luizinho, pela sua assistência toda aí. E você que nos acompanha, grande beijo, fique com Deus e até a próxima semana. Obrigada, meus amores. Beijo.